Eu estava na cozinha descascando batatas para o almoço de domingo, quando meu filho Marcelo entrou e disse, com uma frieza que nunca vou esquecer, que seria melhor se eu parasse de aparecer tanto na casa dele, que a Camila, a esposa dele, estava se sentindo invadida, que eu precisava entender que eles tinham a vida deles e que minha presença constante estava atrapalhando. Ele não disse suma, mas foi exatamente isso que eu ouvi, e o pior não foi aquilo. O pior foi o que eu fiz depois. O que todos fizeram depois. E como aquela conversa de 3 minutos na minha cozinha mudou completamente o rumo de tudo. Meu nome é Helena, tenho 57 anos. Moro em Belo Horizonte, num apartamento pequeno de 2 quartos no bairro Sagrada Família, que comprei com muito esforço depois que meu marido morreu. Trabalho há 32 anos como auxiliar administrativa numa empresa de material de construção. Acordo às 5:30 da manhã todos os dias úteis. Pego 2 ônibus, volto para casa às 7 da noite. Fim de semana, faço faxina, lavo roupa, cozinho para a semana. Vida simples, vida digna, vida que sempre foi suficiente para mim. Eu tive um filho só, o Marcelo. Criei ele praticamente sozinha porque o pai dele, o Júnior, morreu quando o menino tinha 9 anos. Acidente de moto. Foi rápido, disseram. Nem sofreu, mas eu sofri. E o Marcelo sofreu. A gente se agarrou um no outro. Eu trabalhava, ele estudava, eu fazia comida, ele comia, eu cobrava nota, ele tirava. A gente tinha uma rotina, uma parceria. Ele era meu companheiro, meu motivo de levantar cedo, meu orgulho. Quando ele entrou na faculdade de engenharia, eu chorei de alegria. Federal. De graça. Ele passou bem colocado, inteligente, esforçado, dedicado. Formou, arrumou um emprego bom, conheceu a Camila no trabalho. Ela era arquiteta, bonita, educada, de família estruturada. Eu gostei dela no começo. Achei que era uma boa moça, que ia cuidar bem do meu filho, que ia fazer ele feliz. Casaram em 2017. Festa pequena, mas bonita. Eu ajudei no que pude. Fiz os docinhos, organizei a decoração da mesa do bolo. Fiquei feliz, realmente feliz, porque eu achava que estava ganhando uma filha, que a gente ia ser uma família unida, que eu não ia ficar sozinha, mas eu estava errada, muito errada. E naquele dia, eu ainda não sabia o preço que todos pagariam por aquela ilusão. Nos primeiros meses, tudo parecia normal. Eu ligava para o Marcelo 2, 3 vezes por semana. Perguntava se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa. Convidava eles para almoçar no domingo. Às vezes eles iam. Às vezes não, eu entendia. Vida de casal, compromissos, cansaço, normal. Mas aos poucos, fui percebendo uma mudança, sutil, quase imperceptível. O Marcelo demorava mais para atender minhas ligações. Respondia com pressa. Dizia que estava ocupado, que ligava depois, mas não ligava. Quando eu sugeria um almoço, ele olhava para a Camila antes de responder, como se precisasse de autorização. Eu não falei nada. Engoli, pensei que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo exagerada, sensitiva demais, mas não era. Em 2018, a Camila engravidou. Eu fiquei radiante. Ia ser avó, ia ter um netinho para amar, para cuidar, para encher de carinho. Liguei para o Marcelo assim que ele me contou, chorei de emoção, disse que ia estar ali para o que eles precisassem. Ele agradeceu, mas a voz dele estava estranha, distante, como se estivesse cumprindo o protocolo. Durante a gravidez, eu tentei me aproximar, mandava mensagens para a Camila perguntando como ela estava, se precisava de ajuda com alguma coisa. Ofereci para acompanhar ela nas consultas, já que eu tinha alguma flexibilidade no trabalho. Ela agradecia, educada, mas sempre dizia que estava tudo sob controle, que a mãe dela já estava ajudando, que não precisava eu me preocupar. Eu senti uma pontada, mas engoli de novo. Pensei que era ciúme bobo, que eu precisava respeitar o espaço deles. O Arthur nasceu em setembro de 2019. Lindo, olhos claros, cabelo castanho claro, gordinho, saudável. Eu fui visitar na maternidade. Levei um presente. Um macacão azul com bordado de ursinho que eu mesma fiz. A Camila agradeceu, mas mal olhou. Colocou no canto da cama, junto com outros presentes. O Marcelo estava cansado, tenso, ansioso. Pegou o menino no colo, mostrou para mim, mas não ofereceu para eu segurar. Eu pedi. Ele hesitou, olhou para a Camila. Ela fez uma cara. E ele disse que era melhor não, que o bebê estava dormindo, que não era bom ficar pegando muito no colo. Eu saí da maternidade com um aperto no peito que não conseguia explicar. Nas semanas seguintes, tentei ajudar.
Levei marmita pronta na casa deles. Ofereci para lavar roupa, para ficar com o bebê enquanto eles descansavam. A Camila sempre dizia que não precisava, que estava tudo organizado, que a mãe dela estava indo lá todo dia, que tinha empregada, que tinha babá. Eu me senti inútil, desnecessária, mas continuei tentando, porque era meu neto, meu sangue, e eu queria estar presente. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. O primeiro Natal do Arthur foi na casa da Camila, quer dizer, na casa dos pais dela. Uma casa grande em Santa Lúcia, bairro nobre, com piscina, churrasqueira, jardim enorme. Eu fui convidada. Cheguei na hora marcada, 14h. Levei um presente para o Arthur, um carrinho de empurrar que eu tinha visto e achado lindo. Quando entrei, a casa estava cheia, a família da Camila toda. Tios, primos, avós, gente bem vestida, falando alto, rindo, bebendo vinho. Eu me senti deslocada. Roupa simples, presente humilde, sozinha. A mãe da Camila, a dona Beatriz, me cumprimentou com educação, mas sem calor. Me ofereceu uma bebida, me indicou onde sentar e pronto. Ninguém mais falou comigo. Eu fiquei ali, sentada num canto da sala, vendo todo mundo interagir, conversar, brincar com o Arthur. O Marcelo estava ocupado, ajudando o sogro na churrasqueira. A Camila circulava entre os convidados, sorridente, confortável. Eu era invisível. Ninguém me incluía nas conversas. Ninguém perguntava nada sobre mim. Eu era a outra avó, a que não importava, a que estava ali só para constar. Fiquei 2 horas e fui embora. Ninguém percebeu. Ninguém perguntou por que eu estava saindo cedo. No dia seguinte, liguei para o Marcelo. Perguntei se ele tinha percebido que eu tinha ido embora. Ele disse que sim, que achou que eu estava cansada. Não perguntou se eu estava bem. Não se desculpou pela frieza. Só disse que foi bom eu ter ido. E desligou. Eu chorei, mas não falei nada para ninguém, porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que meu próprio filho estava me deixando de lado. Os meses foram passando. O Arthur crescendo. Eu via ele pouco, muito pouco. O Marcelo arrumava desculpas. Dizia que o menino estava gripado, que estava dormindo, que tinha um programa que não dava. Eu ia insistir, mas me segurava, porque eu não queria ser chata, não queria ser a sogra inconveniente, a avó que atrapalha. Então eu esperava. Esperava ser chamada, esperava ser lembrada, esperava ser querida, mas nada acontecia. Em 2020, veio a pandemia. O mundo parou, as pessoas se trancaram em casa. Eu fiquei sozinha no meu apartamento, trabalhando de casa, saindo só para o essencial. Pensei que o Marcelo fosse ligar mais, que fosse se preocupar, que fosse perguntar se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, mas não. Ele ligava uma vez por semana, no sábado de manhã, conversa rápida, protocolar. Perguntava se eu estava bem, se estava tomando cuidado. Eu dizia que sim. Ele dizia que estava tudo bem com eles. E desligava. Às vezes nem chegava a 5 minutos. Eu vi pela internet que o Arthur estava crescendo. A Camila postava fotos. O menino andando, falando, brincando, sorrindo nos braços da avó materna, comemorando aniversário, Páscoa, Natal, tudo na casa dos pais dela. Eu não era convidada. Eu não era incluída. Eu era uma estranha na vida do meu próprio neto e do meu próprio filho. Teve um dia, em maio de 2021, que eu quebrei. Liguei para o Marcelo chorando. Disse que estava me sentindo sozinha, abandonada, esquecida, que eu sentia a falta dele, falta do Arthur, falta de fazer parte da vida deles. Ele suspirou. Disse que entendia, mas que a vida estava difícil, que o trabalho estava puxado, que a Camila estava estressada cuidando do Arthur sozinha, que não era o momento e que eu precisava entender que eles tinham prioridades. Eu desliguei e chorei até não ter mais lágrimas. Foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava muito errada, que aquilo não era normal, que um filho não trata a mãe assim, que uma nora não afasta o marido da família dele, e que eu estava permitindo, estava aceitando, estava me anulando, estava desaparecendo, e ninguém estava percebendo. Ou pior, estavam percebendo e não ligavam, mas eu não sabia ainda o que fazer. Eu tinha medo, medo de perder o pouco que eu tinha, medo de ser cortada de vez, medo de nunca mais ver meu neto. Então eu continuava ligando, continuava mandando mensagem, continuava perguntando, continuava esperando, continuando implorando por migalhas de atenção. Até que em setembro de 2022, o Arthur fez 3 anos. Eu perguntei para o Marcelo sobre a festa. Ele disse que ia ser pequena, só família próxima.
na casa dos pais da Camila. Eu perguntei se eu estava incluída nessa família próxima. Ele hesitou. Disse que ia confirmar com a Camila e me avisava. Passou uma semana. Ele não avisou. Eu liguei de novo. Ele disse que tinha esquecido de me avisar, que a festa ia ser bem restrita mesmo. Só os avós maternos, os tios da Camila, e que não ia ter espaço para muita gente. Eu entendi a mensagem. Eu não era bem-vinda. No dia da festa, eu fiquei em casa, sozinha, vendo as fotos no Instagram. A Camila tinha postado tudo, a decoração linda, o bolo enorme, o Arthur fantasiado de super-herói, sorrindo, cercado de gente. Eu procurei o Marcelo nas fotos. Ele estava lá, feliz, abraçado com a sogra, com a Camila, com o Arthur, como se eu não existisse, como se eu nunca tivesse existido. E foi naquele momento que algo dentro de mim começou a rachar. Não era mais tristeza, era revolta. No fim de semana seguinte, o Marcelo apareceu no meu apartamento, sem avisar. Tocou a campainha, eu abri, achando que era uma surpresa boa. Mas não era. Ele entrou, sério, tenso, disse que precisava conversar comigo. Sentou na sala, eu sentei na frente dele, coração acelerado. E foi aí que ele disse que a Camila estava se sentindo invadida com a minha presença constante, que eu ligava demais, perguntava demais, cobrava demais, que eles precisavam de espaço, que eu precisava entender que eles tinham a vida deles e que seria melhor se eu desse um tempo, se eu parasse de aparecer tanto, se eu parasse de ligar tanto, se eu parasse de cobrar tanto. Eu fiquei muda, olhei para ele, para o homem que eu criei, para o filho que eu amei mais do que a mim mesma e não reconheci. Não reconheci nada, nem os olhos, nem a voz, nem a postura. Ele estava falando comigo como se eu fosse uma estranha inconveniente, como se eu fosse um problema a ser resolvido. E eu senti algo que nunca tinha sentido por ele. Decepção profunda, raiva contida e, pela primeira vez, clareza. Respirei fundo e falei, com calma, com firmeza, sem chorar. Eu disse que tudo bem, que eu ia respeitar o pedido dele, que eu ia dar o espaço que eles precisavam, que eu não ia mais ligar, não ia mais mandar mensagem, não ia mais perguntar nada, que eles podiam viver a vida deles em paz e que quando eles sentissem falta, se sentissem, eles sabiam onde eu morava. Ele pareceu aliviado, agradeceu, disse que era o melhor para todo mundo e foi embora e nem olhou para trás. Eu fiquei parada na sala, olhando para a porta fechada e pensei, o que eu acabei de fazer? Mas ao mesmo tempo, eu sentia algo diferente, algo que eu não sentia há muito tempo. Eu sentia respeito por mim mesma, eu sentia dignidade. Eu tinha colocado um limite e eu ia sustentar ele. Não importava o que acontecesse depois. Eu não ia mais implorar para ser amada. Eu não ia mais aceitar migalhas. Eu não ia mais desaparecer para caber na vida deles. E o que veio depois foi impossível de ignorar. Nos primeiros dias eu fiquei quieta, não liguei, não mandei mensagem, não perguntei nada. Esperei para ver se ele ia ligar, se ia sentir falta, se ia perceber a ausência. Passou uma semana, nada. Passou 2 semanas, nada. Passou 1 mês, nada. Era como se eu realmente tivesse sumido e ninguém tinha percebido. Ou tinham percebido e estavam felizes com isso. Eu poderia ter ficado mal, poderia ter entrado em depressão, poderia ter me trancado em casa e chorado. Mas eu não fiz isso. Eu fiz o contrário. Eu decidi viver para mim. Comecei a prestar atenção nas coisas que eu tinha deixado de lado, nas amigas que eu tinha negligenciado porque estava sempre disponível para o Marcelo, na Neuza, colega de trabalho, que sempre me chamava para sair e eu sempre dizia que não podia, na Aparecida, vizinha do andar de cima, que sempre me convidava para tomar café e eu sempre inventava desculpa. Comecei a aceitar os convites, saía no fim de semana, ia no cinema, ia em barzinho, ia na casa das amigas. Comecei a fazer caminhada de manhã antes do trabalho na Praça da Liberdade. Comecei a cuidar de mim. Mudei o corte de cabelo. Comprei roupas novas. Não muitas, porque o dinheiro era contado, mas o suficiente para me sentir bem. Comecei a sorrir de novo, a rir de novo, a sentir que a vida valia a pena mesmo sem a presença do meu filho. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ser notada. No trabalho, as pessoas comentavam que eu estava diferente, mais leve, mais animada. No prédio, os vizinhos me cumprimentavam, puxavam conversa. Eu estava vivendo, de verdade, e eu estava bem, muito bem, sem precisar do Marcelo, sem precisar da Camila,
sem precisar de ninguém que não me valorizasse. Passou mais um mês. Outubro de 2022. O Arthur ia fazer 3 anos e 2 meses. Eu não sabia, eu não acompanhava mais as redes sociais da Camila. Tinha parado de seguir, tinha parado de procurar, tinha parado de me torturar. Até que um dia, numa quinta-feira à tarde, eu estava no trabalho quando recebi uma ligação. Era o Marcelo. Primeira vez em quase 2 meses. Atendi. A voz dele estava estranha, quase nervosa. Ele disse que o Arthur tinha perguntado por mim, que tinha visto uma foto minha na casa, uma foto antiga, e tinha perguntado quem era aquela senhora. O Marcelo tinha dito que era a vovó Helena, e o Arthur tinha perguntado onde eu estava, por que eu não ia visitar ele. E o Marcelo não soube o que responder. Disse que ficou sem graça, que a Camila ficou sem graça, e que eles acharam que talvez fosse bom eu ir lá, passar uma tarde e matar a saudade do menino. Eu ouvi tudo, em silêncio. E quando ele terminou de falar, eu disse: Marcelo, você me pediu para sumir. Eu sumi. Agora você quer que eu volte porque o Arthur perguntou? Eu não sou um brinquedo que você guarda quando não quer e tira quando precisa. Eu sou sua mãe. Eu sou uma pessoa. E eu tenho dignidade. Se você quiser que eu faça parte da vida do Arthur, ótimo. Mas vai ser nos meus termos. Não nos termos da Camila. Não nos seus termos. Nos meus. Ele ficou mudo. Eu desliguei. E desliguei tremendo. Mas não de medo. De alívio. Eu tinha dito, eu tinha colocado o limite, eu tinha me respeitado e aquilo era libertador. Eu não sabia o que ia acontecer depois, mas eu sabia que eu tinha feito a coisa certa. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Passou uma semana, silêncio. Eu continuei vivendo minha vida, trabalhando, saindo, cuidando de mim, até que no sábado de manhã a campainha tocou. Eu abri, era o Marcelo, e ele não estava sozinho. Estava com o Arthur. O menino olhou para mim, curioso, tímido. Eu olhei para o Marcelo. Ele estava diferente, cabisbaixo, envergonhado, e falou com a voz baixa e hesitante: Mãe, eu errei muito. E eu queria que a gente conversasse. Mas antes, o Arthur quer te conhecer de novo. Eu me agachei na altura do menino. Ele era lindo, maior do que eu lembrava, com os olhos do pai, do meu filho. Eu sorri. Ele sorriu de volta e disse com a voz fininha: Você é a vovó Helena? Eu disse que sim. Ele perguntou: Por que você não vai na minha casa? Eu olhei para o Marcelo. Ele desviou o olhar. Eu voltei para o Arthur e disse: Porque ninguém me chamava, meu amor. Mas agora que você me chamou, eu posso ir, se você quiser. Ele assentiu, empolgado, e pediu para entrar. Eu deixei. O Marcelo entrou atrás. E ficamos ali, os 3 na sala. Eu dei suco para o Arthur, coloquei um desenho na televisão. Ele ficou entretido. E o Marcelo ficou ali, sentado, olhando para o chão, tentando juntar coragem para falar. Até que falou. E o que ele disse mudou tudo de novo. Ele contou que a Camila tinha reclamado com a mãe dela sobre o fato de eu ter sumido. Que tinha dito que era estranho eu não ligar mais, não perguntar mais, não aparecer mais. E que a mãe dela, a dona Beatriz, tinha dito uma coisa que fez a Camila pensar. Ela tinha dito: Camila, você pediu para ele afastar a mãe. E ele afastou. Agora aguenta, porque um homem que abandona a mãe por causa da mulher é capaz de abandonar a mulher por causa de qualquer coisa. E você vai aprender isso da pior forma. A Camila ficou incomodada. Começou a reparar em coisas. Em como o Marcelo falava de mim. Em como ele não demonstrava culpa. Não demonstrava preocupação. Ela começou a perceber que tinha casado com um homem que era capaz de descartar a própria mãe. E aquilo assustou ela. Porque ela começou a pensar: se ele faz isso com a mãe, o que ele vai fazer comigo? O que ele vai fazer com o Arthur? Eles começaram a brigar. Discussões sobre família, sobre valores, sobre respeito. A Camila cobrando mais presença, mais atenção, mais consideração. E o Marcelo, pela primeira vez, se vendo obrigado a olhar para os próprios atos, para as próprias escolhas, e percebendo que ele tinha se tornado alguém que ele não reconhecia, alguém ingrato, alguém cruel, alguém injusto. Ele me pediu desculpas, disse que não tinha percebido o que estava fazendo, que tinha deixado a opinião da Camila guiar as decisões dele sem questionar, que tinha esquecido de tudo que eu fiz por ele, de todo o sacrifício, todo o esforço, todo o amor, e que ele queria consertar. Queria voltar a ter uma relação comigo, mas uma relação de verdade, não de aparência, não de obrigação, de respeito, de amor real. Eu ouvi tudo e não chorei, não me joguei no pescoço dele, não perdoei na hora. Eu respirei fundo e falei: Marcelo, eu te amo, você é meu filho
E isso nunca vai mudar. Mas eu não vou mais aceitar ser tratada como descartável. Eu não vou mais aceitar ser lembrada só quando conveniente. Se você quer que eu faça parte da sua vida, da vida do Arthur, eu aceito. Mas com respeito, com consideração, com presença real. Não quero visita de pena. Não quero ligação de obrigação. Quero verdade. Ele concordou, prometeu. E dessa vez, eu vi nos olhos dele que era sério. Não era protocolo, era real. Era arrependimento verdadeiro. Era mudança verdadeira. Mas eu não ia acreditar só nas palavras. Eu ia observar as atitudes. Porque palavras são fáceis. Atitudes são difíceis. E é nas atitudes que a gente vê o caráter das pessoas. Nos meses seguintes, o Marcelo começou a mudar. Ele ligava durante a semana. Passava no meu apartamento depois do trabalho. Trazia o Arthur para passar a tarde comigo. Me convidava para almoçar na casa dele no fim de semana. E quando eu ia, a Camila me recebia diferente. Não com frieza, não com desconforto, mas com respeito. Ela tinha mudado também. Tinha percebido que afastar uma mãe do filho era errado e que ela não queria ser o tipo de pessoa que fazia isso. Elas começaram a conversar comigo, perguntar da minha vida, do meu trabalho, das minhas amigas, incluir eu nas conversas, me tratar como parte da família, como alguém importante, não como peso, não como problema. E eu comecei a sentir que tinha um lugar ali, um lugar real. Um lugar merecido. O Natal de 2022 foi diferente. O Marcelo disse que ia ser na casa dele, que ia chamar as duas famílias, a minha, que era só eu, e a da Camila. Eu fiquei receosa, mas aceitei. Cheguei na hora marcada. A casa estava cheia de novo. Mas dessa vez foi diferente. O Marcelo me recebeu na porta, me abraçou, me apresentou para quem não me conhecia. A Camila veio até mim, me cumprimentou, me ofereceu bebida. A dona Beatriz veio conversar comigo, perguntou da minha vida, elogiou meu vestido, me tratou com educação verdadeira. E o Arthur ficou comigo o tempo todo, me chamando de vovó, me puxando para brincar, me mostrando os presentes. Eu não era mais invisível. Eu era vista, eu era respeitada, eu era amada. E aquilo era tudo que eu sempre quis. Não riqueza, não luxo, não festa grande, só respeito, só dignidade. Só ser tratada como gente, como mãe, como avó, como alguém que importa. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente ensina as pessoas a nos tratar. Que quando a gente aceita desrespeito, a gente autoriza desrespeito. Que quando a gente implora por amor, a gente desvaloriza o próprio amor. E que colocar limite não é falta de amor, é excesso de amor próprio, é dignidade, é justiça. Eu passei anos aceitando migalhas, aceitando ser deixada de lado, aceitando ser esquecida, porque eu tinha medo de perder o pouco que eu tinha. Mas quando eu perdi, quando eu sumi, quando eu dei o espaço que eles pediram, eu não perdi nada. Eu ganhei respeito, ganhei consciência, ganhei força e ganhei no final o que eu sempre quis, uma relação verdadeira com meu filho. Hoje eu tenho 57 anos, continuo trabalhando, continuo morando no meu apartamento pequeno, continuo com a minha vida simples, mas agora eu tenho algo que não tinha antes. Eu tenho paz, eu tenho dignidade, eu tenho clareza de que eu mereço ser respeitada e que eu nunca mais vou aceitar menos do que isso. O Marcelo mudou, não da noite para o dia, não de forma perfeita. Teve recaídas, teve momentos em que ele esqueceu de novo, em que voltou aos velhos padrões. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar, eu não aceitava, eu chamava a atenção, eu reafirmava o limite. E ele ouvia, porque ele tinha aprendido. Tinha entendido que mãe não é empregada, não é muleta emocional, não é conveniência. Mãe é pessoa, é gente, é alguém que merece amor de verdade. A Camila também mudou. Ela começou a me chamar para sair só nós duas, para tomar café, para conversar, para desabafar. Ela me contou que tinha crescido numa família onde sogra era vista como intrusa, onde a mulher precisava proteger o território e que ela tinha reproduzido isso sem questionar, mas que tinha percebido que estava errada, que família não é competição, que amor não tem limite de espaço, que incluir não é perder, é ganhar. E o Arthur cresceu me conhecendo, me amando, me chamando para brincar, para ler história, para fazer bolo. Ele me vê como avó de verdade, não como estranha, não como visita rara, mas como parte da vida dele, como alguém importante. E isso não tem preço, não tem comparação. É o que eu sempre quis. E eu consegui, não implorando, não me anulando,
mas me respeitando, me valorizando, me dignificando. Eu não voltei a ser aquela mãe que fazia tudo, que aceitava tudo, que engolia tudo. Eu construí um espaço novo, um espaço onde eu sou respeitada, onde eu importo, onde eu sou vista e onde eu escolho estar, não por obrigação, não por medo, mas porque eu quero. Porque eu sou querida, porque eu sou amada de verdade. E tem outra coisa que mudou. Eu percebi que eu não preciso do Marcelo para ser feliz. Eu tenho a minha vida, tenho as minhas amigas, tenho o meu trabalho, tenho os meus sonhos, tenho a minha paz. E se amanhã ele sumir de novo, se ele me descartar de novo, eu vou sobreviver, eu vou continuar. Porque eu aprendi que a minha felicidade não depende de ninguém, só de mim. E isso é libertador, isso é poderoso. Isso é real. Teve um dia, alguns meses atrás, que o Marcelo me ligou chorando. Disse que tinha brigado com a Camila, que estava confuso, cansado, perdido e que precisava conversar comigo. Eu fui na casa dele, sentei com ele, ouvi e falei. Não como mãe que defende cegamente o filho, mas como mulher que conhece a vida, como alguém que já errou, já sofreu, já aprendeu. E ele ouviu de verdade e depois me agradeceu. Disse que eu era a pessoa mais sensata que ele conhecia, que ele tinha sorte de ter eu como mãe e que ele nunca mais ia esquecer disso. Aquilo me emocionou, mas não me surpreendeu, porque eu sabia que quando a gente se respeita, quando a gente se valoriza, quando a gente não aceita desrespeito, as pessoas começam a nos ver diferente, começam a nos tratar diferente, começam a nos valorizar, não porque a gente mudou para agradar, mas porque a gente mudou para se respeitar. E isso muda tudo. Tem gente que me pergunta se eu perdoei o Marcelo, se eu esqueci o que ele fez. E eu respondo, eu perdoei sim, mas não esqueci. Porque perdoar não é apagar a memória, é liberar o rancor, é deixar de carregar o peso. Mas a memória fica, a memória ensina, a memória protege. E eu nunca mais vou esquecer do que eu passei, do que eu senti, do que eu aprendi, porque foi isso que me trouxe até aqui. Até esse lugar de paz, de dignidade, de respeito. E eu aprendi também que não adianta só colocar limite uma vez. Limite é diário, é constante, é vigilante. Porque as pessoas testam, as pessoas esquecem, as pessoas voltam aos velhos padrões. E se a gente não reafirma o limite, se a gente não sustenta o respeito, tudo volta a ser como era. E eu não vou deixar, nunca mais. Eu tenho amigas que passam pelo mesmo, que são mães descartadas, avós esquecidas, mulheres invisíveis. E eu converso com elas. Eu compartilho a minha história. Eu digo que é possível mudar, que é possível se resgatar, que é possível ter dignidade mesmo quando todo mundo te desrespeita. Mas que isso depende de uma coisa, de você se respeitar primeiro, porque ninguém vai respeitar você se você não se respeitar. Ninguém vai valorizar você se você não se valorizar. E ninguém vai te amar de verdade se você aceitar qualquer tipo de amor. A Neuza, minha amiga do trabalho, estava passando por algo parecido. O filho dela tinha casado, a nora não gostava dela e ela estava sendo deixada de lado. Ela chorava todo dia, se culpava, achava que tinha feito algo errado. Eu conversei com ela, contei a minha história e disse: Neuza, você não fez nada de errado, você só está aceitando ser tratada errado. E isso precisa mudar, não para punir ninguém, mas para se salvar. Ela me ouviu e mudou. Parou de ligar para o filho todo dia. Parou de implorar por atenção. Começou a viver para ela. E sabe o que aconteceu? O filho dela sentiu falta. Ligou, perguntou o que estava acontecendo e ela disse a verdade, que estava cansada de não ser valorizada, que queria respeito, que merecia respeito. E ele entendeu. Não foi rápido, não foi fácil, mas ele entendeu e a relação deles mudou, melhorou, se tornou real. Então eu sei que funciona, eu sei que é possível. Eu sei que quando a gente escolhe a dignidade, quando a gente escolhe o respeito, quando a gente escolhe a verdade, as coisas mudam. Nem sempre do jeito que a gente quer, nem sempre no tempo que a gente espera, mas mudam. E se não mudarem, se as pessoas não mudarem, pelo menos a gente muda. E a gente se salva. E a gente se liberta. Hoje, quando eu olho para trás, quando eu lembro daquele dia na cozinha, quando o Marcelo me disse para sumir, eu sinto duas coisas. Tristeza pelo que eu passei, mas gratidão pelo que eu aprendi. Porque foi ali que eu morri. A Helena que aceitava tudo. A Helena que se anulava. A Helena que implorava por amor, ela morreu.
e nasceu outra. Uma Helena que se respeita, que se valoriza, que se ama e que nunca mais vai aceitar menos do que merece. E sabe o que é mais importante? O Arthur está crescendo vendo isso. Está crescendo vendo uma avó que se respeita, que coloca limites, que não aceita desrespeito. E isso vai ensinar ele. Vai ensinar ele a respeitar as mulheres, a respeitar a mãe dele, a respeitar as pessoas, porque a gente ensina pelo exemplo, não pelas palavras. E o exemplo que eu estou dando agora é de dignidade, de força, de justiça. Eu não sei o que o futuro reserva. Eu não sei se o Marcelo vai continuar mudado. Eu não sei se a Camila vai continuar me respeitando. Eu não sei se o Arthur vai me amar para sempre, mas eu sei uma coisa. Eu sei que eu nunca mais vou voltar para um lugar onde eu precise implorar para ser respeitada, onde eu precise desaparecer para caber, onde eu precise me anular para ser aceita, porque eu aprendi que dignidade não é negociável, que respeito não é opcional e que amor de verdade não machuca, não humilha, não descarta. E se um dia o Marcelo esquecer disso de novo, se ele voltar aos velhos padrões, se ele me desrespeitar de novo, eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar limite, vou me afastar, vou me respeitar, porque eu já sei que eu sobrevivo, eu já sei que eu consigo, eu já sei que eu mereço mais, e essa certeza ninguém tira de mim, nunca mais. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo descartada, esquecida, desrespeitada, eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinha, você não é o problema, e você pode mudar isso. Não mudando os outros, mas mudando você, mudando a forma como você se vê, a forma como você se trata, a forma como você aceita ser tratada. E quando você mudar, quando você se respeitar, quando você se valorizar, ou as pessoas mudam junto, ou elas saem da sua vida, e qualquer um dos dois resultados é melhor do que continuar sendo desrespeitada. Então levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, olha no espelho, e lembra quem você é. Lembra do que você já passou, do que você já conquistou, do que você já sobreviveu. E lembra que você merece respeito, merece amor, merece dignidade e que ninguém mesmo, tem o direito de tirar isso de você. Só você. E você não vai tirar, porque você aprendeu, assim como eu aprendi. E quando alguém te perguntar, o que aconteceu depois que seu filho te pediu para sumir? Você vai poder responder, eu sumi e voltei diferente, voltei melhor, voltei mais forte, voltei mais digna e nunca mais aceitei ser descartada. Nunca mais. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se você quiser mais histórias assim, histórias que ensinam, que emocionam, que transformam, fica comigo, porque eu tenho muitas outras para contar. Histórias de mulheres que se perderam e se encontraram, que foram humilhadas e se reergueram, que foram descartadas e se reconstruíram. Histórias reais, histórias que podem ser a sua, ou que podem te ajudar a não ser. Obrigada por ter me ouvido, obrigada por ter ficado até aqui. E lembra sempre, você merece respeito, você merece amor, você merece dignidade e ninguém pode tirar isso de você. Só você. E você não vai, porque você é forte. Você é digna. Você é valiosa. Sempre foi, sempre será.